Louvado seja o teu nome, Jesus. Quero convidar os irmãos para a gente ler a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Enquanto vocês procuram, eu quero convidar os homens para fazer parte desse grupo aqui, ó. Olhem para cá. Ainda tem vaga, viu, irmãos? Vozes de júbilo, os homens que estiverem aí, né? Conversa com o diácono Carlos, né? Começa com o pessoal aqui, ó. Tem muita vaga para vocês. Também aqui, ó, essas mulheres maravilhosas, né? Estão aqui as irmãs lindas, para a glória de Deus. Fiquem à vontade também para estar aqui. E outro aviso é que no domingo pela manhã, irmãos, venha abençoar o nosso trabalho. Domingo pela manhã, a missionária Josefa, né, os cultos aos domingos pela manhã é uma bênção. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Suerleide Guimarães, ela vai estar passando aí, né, os informativos, o informativo, né, referente às datas da festividade. Amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Precisava nem ministrar, né, irmãos? O poder de Deus, ele desceu nesse lugar, nessa noite. A glória de Deus, ela desceu através dos louvores. Eu tenho certeza que vidas foram tocadas nesse lugar. Tenho certeza e convicção de que Deus, ele tocou em muitas pessoas nessa noite, nesse lugar, através dos louvores. E que pessoas irão sair daqui transbordantes, cheias da glória de Deus, cheias do poder de Deus, renovadas e renovados para a glória de Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diga assim: porque ele tem cuidado de mim. Aleluia. O Senhor, ele cuida. Ele cuida, e foi dito aqui que ele cuida nos mínimos detalhes nessa noite. E que Deus, ele vai continuar cuidando da nossa vida. O apóstolo Pedro, irmãos, ele escreve esta carta, ou esta epístola, né? E ele direciona essa palavra aos cristãos que estavam sofrendo uma grande perseguição naquele momento. A palavra do Senhor vai dizer que naquele momento Roma, a cidade, ela havia sido queimada. E os cristãos da época, eles estavam sendo acusados pela queimada de Roma, pelo imperador naquele momento chamado Nero. E Nero, ele implica aquela acusação justamente para os cristãos daquela época, aqueles homens, aquele povo que estavam ali naquele momento. Se nós formos observar a palavra do Senhor lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro, ele vai fazer menção ao povo que estava fugindo, ao povo que estava sendo perseguido. E ele diz: olha, eu vos saúdo a vocês perseguidos ou peregrinos, pessoas que estavam fugindo daquela situação. E Pedro, ele traz estas palavras, a qual nós acabamos de ler, para a vida desses cristãos, para que eles entendam, para que eles saibam que em meio à dificuldade, que em meio à luta, em meio ao momento de desespero, o Senhor, ele não nos abandona. Pedro, ele traz palavras
de fortalecimento para aquele povo, para entender, para mostrar que aquele povo, eles não estão sozinhos. E é o que Deus ele faz conosco nessa noite, irmãos. Deus ele nos traz aqui para nos mostrar e para nos dizer que em meio à nossa dificuldade nós não estamos sozinhos. Em meio à dificuldade, em meio à luta, o Senhor ele está do nosso lado. Amados, Pedro ele traz nessa epístola o propósito de ensinar aos cristãos e ao povo a serem vitoriosos em meio às perseguições. E quando nós paramos para ler, para entender essa palavra, a qual Pedro ele está falando, escrevendo essas palavras, e o Senhor falando conosco nessa noite, nós podemos entender que nós não somos melhores do que aquele povo que viveram no antepassado. Nós não somos melhores do que aqueles povos, daqueles cristãos que viveram antes de nós. Até porque nós fomos, assim como eles, um povo escolhido, aonde Jesus nos escolheu. E por sermos escolhidos, nós não somos diferentes. Nós iremos passar por momentos e situações semelhantes. Mas o que tem de melhor, irmãos, é saber que aquele que nos escolheu, no momento de dificuldade, no momento de luta, Ele está do nosso lado. No momento em qual ninguém dá nada por nós, no momento em que ninguém chega para nos ajudar, o Senhor ele estende a sua mão sobre a nossa vida, irmãos. Amados, Pedro ele traz palavras ao povo, de ensinar o povo cristão a serem vitoriosos em meio à perseguição que eles estavam passando. Pedro ele traz palavras consigo, palavras de encorajamento, palavras de fortalecimento, palavras de esperança, incentivando aos cristãos a confiar no Deus a qual havia feito uma promessa, porque cada um de nós temos uma promessa, e a promessa que Deus tem para a nossa vida, ela ainda está de pé. Foi louvado nessa noite que aquilo que Deus ele tem preparado para mim e para você, Ele vai fazer, irmãos. Foi falado aqui nesse lugar, nessa noite, que as portas dos céus, elas se abrirão sobre a minha e sobre a tua vida. Foi falado aqui nessa noite que o lugar de adoração, o lugar que você escolheu, é um lugar santo, é um lugar separado, um lugar onde a glória do Senhor, ela desce sobre a minha e sobre a tua vida. E Pedro ele traz essas palavras de encorajamento, palavra de fortalecimento, palavra de esperança para o povo novamente, pois muitos estavam fugindo, perseguidos, sendo humilhados. E Pedro ele traz essas palavras de fortalecimento novamente. Irmãos, não é diferente para a nossa vida. Quantas lutas, quantos problemas, quantas aflições, quantas dificuldades, quantas situações nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. Quantas situações nós passamos todos os dias. Inúmeras vezes queremos até parar, inúmeras vezes pensamos em até desistir, pensamos em até abrir mão daquilo que Deus ele tem para a nossa vida, em largar, em deixar de lado, em ir embora. Estava acontecendo a mesma coisa com os cristãos naquele momento. Mas Pedro, ele se levanta e ele dá um recado àquele povo dizendo: olha, quando vocês se humilharem diante do Senhor e lançar sobre o Senhor toda a vossa ansiedade que está no coração de vocês, o Senhor ele vai abrir as portas do céu sobre as suas vidas. Pedro ele se levanta com ousadia da palavra do Senhor e ele diz, ele mostra àquele povo, irmãos, que em meio à dificuldade ainda há esperança para a nossa vida. Pedro ele se levanta com palavras de fortalecimento, dizendo para aquele povo que em meio a tudo aquilo que eles estavam passando, ainda havia assim uma esperança para a sua vida. E o Senhor ele te trouxe aqui nessa noite para dizer também para você que mediante a toda dificuldade que você está passando, mediante a toda a luta que você está enfrentando, ainda há esperança para você também. Aleluia. Quantas lutas, quantas dificuldades
Porém, irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra, diante da palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, se nós formos ler, o que me chama a atenção, mediante a palavra do Senhor, é que Deus, Ele sempre vai estar provendo o socorro para mim e para a tua vida. É que Deus, Ele sempre vai estar provendo o socorro necessário para mim e para você. A palavra do Senhor vai dizer que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, Ele sabe a hora certa de chegar na tua vida. O Senhor, Ele sabe a hora certa de chegar diante da tua casa, dentro da tua família. O Senhor, Ele sabe, irmãos. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Salmo 34, 19, que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Muitas são as nossas aflições, muitas são as perseguições, mas de todas elas o Senhor, Ele está nos livrando nessa noite. Diante de toda dificuldade, o Senhor, Ele não perdeu o controle da situação. Diante da dificuldade, o Senhor, Ele não perdeu o controle da minha e da tua vida. Todos os dias, irmãos, quando nós abrimos os nossos olhos, o Senhor, Ele está nos dando a oportunidade de olhar para Ele novamente e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Todos os dias, você já parou para pensar que todos os dias o Senhor, Ele começa uma nova história para a tua vida? Todos os dias o Senhor, Ele começa uma nova história para você, porque todos os dias nós encerramos uma história, nasce um outro dia, e ao nascer o outro dia, nasce uma nova história para mim e para você, irmãos, porque nem um dia é igual ao outro. Ninguém consegue viver um dia do mesmo jeito que viveu o dia de ontem. Sabe o que é isso? É providência de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Sabe o que é isso? É Deus escrevendo uma nova história para cada um de nós. Sabe o que é isso? É Deus fazendo com que as promessas dEle sejam derramadas sobre a nossa vida. Porque todos os dias o Senhor, Ele provém um dia novo na nossa vida. Todos os dias nós temos um dia a qual o Senhor, Ele está escrevendo uma nova história para a nossa vida. Uma história nova, onde o Senhor, Ele está renovando a aliança dEle todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Salmo 30, versículo 5, a parte B, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã, irmãos. O choro, ele pode até durar uma noite, mas pela manhã nasce uma nova história para mim e para você. Pela manhã acontece algo a qual o Senhor, Ele tem preparado para mim e para a tua vida. A palavra do Senhor vai dizer, quando Pedro, ele traz essas palavras de esperança, de encorajamento, de fortalecimento, palavras de força, de restituição para a vida daqueles homens. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo agora, ele diz: olha, se vocês resistirem firmes na fé, coisas maiores do que aqueles que conseguiram antepassado, vocês conseguirão. Se nós resistirmos firmes a todas as situações que se levantam sobre a nossa vida, tudo aquilo que quer nos impedir de caminhar, tudo aquilo que traz aflição para a nossa vida, se no momento de nós passarmos a resistir tudo isso, coisas maiores e melhores nós veremos, coisas maiores e melhores nós viveremos para a glória de Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus, Ele nunca se esqueceu e nunca se esquecerá de mim e de você. Era o que Pedro também estava dizendo para aquele povo. Olha, em meio a tudo isso que vocês estão passando, a perseguição que tem se levantado diante de Nero, trazendo acusações sobre as nossas vidas, e nós sermos dispersos, um indo para o seu, e Ele nunca se esquecerá de vocês. Pedro, ele traz essas palavras, irmãos, e Deus nessa noite, Ele está falando comigo e com você. Ainda que você tenha entrado por essas portas com o coração aflito, com o coração ansioso, Deus, Ele está dizendo que Ele não se esqueceu e Ele nunca se esquecerá de mim e de você. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Senhor, Ele não nos abandona. No momento mais difícil qual você está passando, o Senhor, Ele está do teu lado. Ele não vai te abandonar, irmão, em nenhum momento. Quando nós acreditamos
Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, irmãos, Ele cuida de mim e cuida de você. Quando eu e você, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, tenha certeza que Deus, Ele cuida. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor e eu mostro para você. Lá no livro de Mateus vai dizer que o Senhor, Ele cuida das aves. Elas não plantam, elas não semeiam. E Deus, Ele cuida. E Deus, Ele está cuidando. E Deus, Ele está ali zelando. Aleluia. Imagina eu e você, irmãos, que somos homens e mulheres de Deus, aonde a palavra do Senhor vai dizer que nós somos imagem e semelhança do próprio Deus, aonde nós fomos criados por Ele e para a glória dEle, se Ele não cuida de mim e de você. Imagina você se Deus, Ele não cuida de você. Imagina se Deus, Ele não está cuidando da tua vida. Se eu e você, nós somos imagem e semelhança do próprio Deus, aonde nós fomos feitos por obra das suas mãos, Deus, Ele cuida, querido. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração nessa noite. E tenha certeza que Deus, Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Deus, Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele está no controle de tudo, aleluia. E que Ele vai continuar a boa obra a qual Ele começou a realizar na tua vida, porque é projeto de Deus, e sobre a tua vida há uma promessa de Deus, aleluia. Jeremias capítulo 17, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, aleluia. Se nós confiarmos, irmãos, a palavra do Senhor nos garante que nós somos benditos no céu e na terra, aleluia. Se nós confiando no Senhor verdadeiramente, nós somos vitoriosos para a glória de Deus. Não é fácil, é verdade. Não vai ser fácil, é verdade. Porém, o cuidado que Deus, Ele tem com cada um de nós é algo muito grande. O cuidado que Deus, Ele tem com você é algo especial. O cuidado que Deus, Ele tem sobre a tua vida é algo imensurável. É algo que não tem valor. Sabe por quê? O valor, ele foi pago, ele foi derramado a preço de sangue. É algo que não tem valor. É o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica, o sangue que nos prova, o sangue que nos dá força, o sangue que nos santifica, o sangue que nos purifica, o sangue que nos faz nos vencedor para a glória de Deus. Não é fácil, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer, nós vamos ver lá no livro de Lamentações, o profeta Jeremias, ele lamentando também por um momento. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25. A palavra do Senhor vai dizer que o profeta Jeremias, em meio a um desespero, em meio a um deserto de aflição, o profeta Jeremias, ele lembra-se do maravilhoso consolo que é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança novamente. A aflição era muito grande, a ansiedade no coração do profeta Jeremias era algo muito grande. Quem passa por um momento de ansiedade sabe como é ruim. Estatisticamente falando, a cada 12 pessoas, uma tem ansiedade. E quem vive com ansiedade é terrível, irmãos. É algo que só Jesus, ele tem misericórdia. Porque vai dormir de uma forma e não consegue. Mas o Senhor, ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que ele está tirando toda a ansiedade do teu coração. Aleluia. Nessa noite o Senhor está fazendo uma limpeza na tua mente. Aleluia.
O Senhor nessa noite, Ele está tirando a ansiedade a qual você tem enfrentado diariamente. E Ele está colocando no lugar dessa ansiedade algo novo, aleluia. E o profeta Jeremias, ele acaba entrando nesse mar de tristeza muito grande. Porém, a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Jeremias, ele olha para aquela situação, naquele momento de desespero e aflição muito grande, ele diz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança mais uma vez. Ei, Deus, Ele está dizendo para você: olha, esquece o que passou daqui para trás e pensa no que vai vir daqui para frente, porque ainda há esperança para você, ainda há algo novo da parte de Deus para a tua vida, ainda assim há algo de bom que Deus, Ele vai fazer para você. O profeta Jeremias, ele sabia, irmãos, ele tinha certeza e convicção no seu coração, de que se ele continuasse acreditando, ele continuasse perseverando, as promessas de Deus iriam sendo derramadas sobre a sua vida uma a uma. A Bíblia diz, versículo 22, Lamentações, capítulo 3, 21 ao 23, 25 eu vou ler. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Jesus. O profeta Jeremias, ele entendeu que diante da situação, a aflição, a ansiedade no seu coração, ele iria estar ali sendo agraciado com a presença do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que a cada manhã a misericórdia do Senhor, ela se renova. Então o que se renova, irmãos, na nossa vida a cada manhã, as misericórdias do Senhor, juntamente com a oportunidade de nós fazermos melhor. Todos os dias essa oportunidade, ela é gerada na nossa vida. Todos os dias essa oportunidade, ela é gerada para a nossa vida. O que cabe a nós é acreditarmos nessa esperança. O que cabe a nós é acreditarmos na palavra do Senhor. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que foram cheias do poder de Deus, mas que passaram por um momento de aflição. Mas o que mais interessante é que esses homens não desistiram. Esses homens não pararam. As mulheres que passaram por esse momento, elas não pararam. Elas não desistiram. Foi falado aqui a respeito da mulher do fluxo de sangue. Se a gente for falar de Ana, de Ruth, de Esther, tantas outras mulheres que passaram por momento de aflição, momento de ansiedade na sua vida, mas elas não pararam, elas não desistiram, elas foram adiante. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra do Senhor vai dizer que ainda assim há uma esperança todos os dias nova para a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer, vai falar a respeito de Jó. Todos conhecem a história de Jó e suas terríveis percas. Se nós formos ler a palavra do Senhor, vamos ver que Jó, ele perde os bens, ele perde o sustento, ele perde os filhos, ele perde a saúde, ele perde a esposa, ele perde a amizade. Ele só não perde uma coisa, algo que eu e você não podemos perder. Jó, ele só não perde isso, irmãos. Algo que o crente, ele não pode perder em nenhum momento da sua vida. Sabe o que Jó não perde? A esperança. Jó, ele não perde a esperança. Ele diz: olha, eu sei, eu vou passando por tudo isso, mas eu sei que no fim o Senhor se levantará ao meu favor. A esperança de Jó, ela estava viva. A tua esperança, ela tem que estar viva. A palavra do Senhor vai dizer que certa vez está o Senhor, está uma mulher, melhor dizendo, Raquel,
chorando inconsolavelmente por seus 2 filhos que haviam sido levados cativo, presos. Capítulo de número 31 de Jeremias. E o Senhor, ele aparece àquela mulher. E em certo momento o Senhor, ele olha para a aflição do coração daquela mulher. Ele olha para a ansiedade que está no coração daquela mulher. E o Senhor olha para ela e diz: olha, mulher, reprime a tua voz de choro, porque ainda há esperança para os teus. Aleluia. Irmãos, se nós formos olhar, nós vamos ver a vida de José vendido pelos irmãos, escravizado, caluniado, preso, esquecido, mas José, ele não perdeu a esperança. José, ele não perdeu a esperança, aleluia. E no fim, o que acontece? O Senhor, ele olha para Jó e ele faz com que José, ele vire governador daquele lugar. Sabe o que nós podemos aprender? Que é a esperança, aleluia. A esperança que vai me levar a lugar alto. A esperança que vai me colocar em lugares altos, aleluia. A esperança que vai fazer com que a tua vida ela seja transformada, com que essa ansiedade ela saia de dentro de você, com que essa aflição ela bata em retirada em nome de Jesus. Porque no teu coração, a tua mente e o teu corpo só há lugar para um, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. Nós fomos ver, tantos problemas passaram, tantos homens passaram por situações de dificuldade muito grande. Palavra do Senhor para a gente encerrar. Lá em 1 Pedro, onde nós começamos a ler. 1 Pedro, ele vai dizer, lá no finalzinho, Pedro, ele vai dizer, versículo 11: a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Aleluia. Irmãos, lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Lança tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está trazendo tristeza, desânimo para a tua vida. Porque o Senhor, ele já falou aqui nesse lugar, nessa noite, que a ansiedade ele está tirando da tua vida. Aquilo que está impedindo de você dormir, o Senhor ele está tirando nessa noite. Aleluia. E eu creio que pessoas irão voltar aqui e irão agradecer, porque o Senhor ele fez um milagre na tua vida nessa noite, nesse lugar. Desde o início do culto, o Senhor ele estava fazendo milagres, e eu via que o milagre de Deus estava acontecendo nesse lugar, e algo de diferente estava acontecendo, e eu creio que você foi curada hoje para a glória de Deus, e Deus ele manda te dizer: olha, minha filha, volte e agradeça. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tem pessoas aqui que estavam, irmãos, passando por um momento de aflição. Estatisticamente falando, se eu for perguntar, a cada 12, isso é através de estudos, a cada 12 pessoas, uma está passando por ansiedade. Então não tem lógica eu dizer: olha, nós que está passando por ansiedade. Não, aqui tem mais de 12. Mas o Senhor, ele sabe como trabalhar na minha e na tua vida. Talvez você não era para estar aqui, mas o Senhor, ele te trouxe aqui para dizer para você, para mostrar para você que ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança para você, porque a cada dia, a cada manhã, a misericórdia do Senhor ela se renova, e quando a misericórdia do Senhor ela se renova, os projetos, os planos, a história se renova também na nossa vida. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Antes de orar, a gente vai louvar, e eu quero que você louve com toda a tua fé, com toda a tua convicção nessa noite. Abre o teu coração, porque o Senhor ele ainda está fazendo milagre nesse lugar. Aleluia. O dono do milagre ele está aqui nesse lugar, e ele ainda continua operando milagre na nossa vida. Aleluia. Abre a tua boca e louva o Senhor.